gente! Eu sou a Iane do Minha Vida Literária. Hoje é dia de vídeo de leituras do mês, pra eu dividir um pouquinho com vocês naquilo que eu li no mês que passou. E eu vim contar pra vocês, então, quais foram as minhas 7 leituras em outubro. Comecei outubro, o melhor mês do ano. Desculpa, gente, eu sou incapaz de falar de outubro e não citar o meu próprio aniversário, mas esse mês foi ainda mais especial porque teve o lançamento do meu livro, Um Salto para o Amor, e eu tô desviando o assunto, me perdoem. Enfim, comecei esse mês super especial lendo um gênero que eu amo, que são as comédias românticas, os chick-lits, e eu embarquei em um novo capítulo para o amor da Jenny Colgan, que faz parte da coleção Romances de Hoje, que são protagonizadas, né, por mulheres em conflitos contemporâneos. São livros que, em geral, não têm relação entre si, mas esse livro aqui é um spin-off de A Pequena Livraria dos Sonhos, também da Jenny Colgan. Ou seja, os personagens de A Pequena Livraria dos Sonhos aparecem aqui também, fazendo uma participação especial. A protagonista desse livro, que é a Zoe, não aparece em A Pequena Livraria dos Sonhos. A conexão que existe aqui é que a tia do filho da Zoe, então seria a cunhada da Zoe se ela estivesse, né, casada com o pai do filho dela, ela é também melhor amiga da protagonista do outro livro. Então aqui que a gente tem a conexão. Enfim, aqui eu já dei uma pinceladinha no que é a história. Ele traz a Zoe como protagonista, que é essa mãe solo. Ela tem um filho de 4 anos que ele não fala e ela enfrenta muitas dificuldades financeiras, até porque o pai não é presente. Ele não contribui com muita coisa, nem com dinheiro, ele até dá uma parte ali, mas não é suficiente, né, para a vida deles. Quando o aluguel da Zoe aumenta para preços exorbitantes, ela se vê sem opção a não ser aceitar um emprego na Escócia, em que ela vai trabalhar como uma espécie de governanta, de babá dos filhos de um homem que é um tanto quanto recluso ali, e ao mesmo tempo ajudar numa pequena livraria ali da cidade. Então ela tem que mudar completamente de vida para conseguir prover o mínimo ali pro filho e também tentar encontrar algo por ela, mudar a vida dela, porque já faz muito tempo que ela vive exclusivamente pro filho. Eu gosto muito do humor da Jenny Colgan. Na própria apresentação do livro, a forma como ela fala, né, ali no início, eu já dei boas risadas. Eu gosto, então, né, desses momentos divertidos que aparecem na leitura, a forma como ela insere tudo isso. Esse é um livro também sobre pessoas apaixonadas por livros, que tem várias menções nesse sentido, que falam do poder das leituras. Ele é um livro que ele segue bem o estilo, né, da Pequena Livraria dos Sonhos, em termos de ser uma leitura leve, gostosa. Eu acho que eu gostei mais da trama desse daqui, me envolvi um pouco mais. Ele tem questões familiares mais delicadas, ele tem a Zoe passando por poucas e boas, né, cuidando das crianças aqui, agora ela é responsável ali, porque são crianças bem mal educadas, que fazem birra, tem resposta ali pra tudo. E é claro, né, que vai surgir esse romance ali com o pai dessas crianças, que tem um passado que a gente não conhece muito bem. Nesse caso eu senti meio ares aí de Jane Eyre, não sei também se foi a intenção da autora, né, por a gente ter essa governanta cuidando de uma criança e se envolvendo com esse cara que tem um passado obscuro. Não tem o mesmo encadeamento de Jane Eyre, tá bom? Só tô falando que eu senti aí essa semelhança entre os dois, e como é um livro que homenageia livros, vai que. É uma leitura leve, é uma leitura gostosa pra passar o tempo, mas assim, gente, esse livro pra mim consolidou a impressão que eu já tinha tido em relação aos outros livros da Jenny Colgan. Também li todos que a Arqueiro publicou, e não é uma autora que eu consigo, assim, me identificar muito com a leitura. Eu tenho muita dificuldade de me envolver com a narrativa dela, de ser aquele livro que me prende, que eu devoro, mesmo que eu goste das histórias. Esse aqui, gente, foi um livro que eu levei quase 2 semanas pra ler. Eu levei mais de 10 dias pra ler, e nem é um livro tão grande, é um livro de um gênero que, assim, eu tô muito mais do que habituada a ler. É um livro de leitura fácil, e ainda assim teve toda essa demora, e os outros livros dela eu também demorei mais, assim, pra fazer a leitura. Então, não sei se eu pretendo continuar lendo Jenny Colgan se a gente tiver mais livros dela publicados no Brasil. Não vai ser uma autora que eu faço questão de ler tudo que ela publica. Acho até que eu já dei, assim, chances demais, considerando que esse foi o 4º livro dela que eu li. Em seguida, eu li Mansfield Park, da Jane Austen, que a minha expectativa é que seria um livro que eu demoraria muito mais pra ler, tanto por ele ser um livro maior, quanto também por ser um livro clássico, né? Então, que costuma ter uma leitura mais vagarosa. Mas, na verdade, foi o oposto. Eu li muito mais rápido do que eu imaginava, muito mais rápido do que eu li, né, o livro
livro anterior, li em pouquíssimos dias, até porque foi uma narrativa que me prendeu muito. Então foi um livro que me envolveu bastante. Em Mansfield Park, a gente conhece a história da Fanny, que ela é enviada para morar na casa de uma das tias dela. A mãe dela tem duas irmãs. Uma dessas irmãs teve um casamento muito bom e hoje, né, é a dona ali de Mansfield Park, então uma mansão, o marido dela é um baronete. A tia que mora ali também, né, próxima a Mansfield Park, as famílias estão juntas, e a tia, né, que a convida pra morar com ela, não teve um casamento assim tão bom, mas ainda assim um casamento melhor do que a mãe da Fanny, que vive ali na pobreza, tem vários filhos, e aí por isso também a Fanny, sendo a mulher mais velha, por isso que a tia, né, a chama ali pra cuidar dela, e esse cuidar muito entre aspas, né, porque não é como se a Fanny, né, ali em Mansfield Park, fosse realmente cuidada, apreciada pelas pessoas, ela é o tempo todo vista, né, como a pessoa a quem ela deve ser grata aos outros, porque as pessoas estão fazendo um favor de oferecer pra ela uma vida melhor, e a única pessoa que trata ela bem é o primo dela, o primo Edmund, que é o segundo filho ali do casal, o dono de Mansfield Park. E por isso também ao longo dos anos a Fanny vai acabar se apaixonando por ele. E aí a trama toda vai ter essa questão dos desencontros, né? Porque o Edmund vai se apaixonar por outra pessoa. A gente vê as relações que vão sendo estabelecidas ali, essas picuinhas entre as famílias e esse olhar muito irônico da Jane Austen presente em toda a leitura. A Fanny é considerada por muitos, né, uma heroína um tanto quanto sensal da Jane Austen, porque ela tem esse ar, né, muito de querer agradar os outros, de ser muito passiva. Em grande parte, assim, em alguns pontos, ela me lembrou um pouco a Anne Elliot de Persuasão, que também tem toda uma questão familiar, também tem essa coisa da família, né, abusar muito dela e ela acabar baixando muito a cabeça pra muita coisa, mas tanto a Anne quanto a Fanny, eu vejo elas tendo a voz própria delas ali, né, e acabar em grande parte, né, falando a própria opinião, se posicionando e quebrando um pouco essa ideia de ser alguém extremamente passiva. Mas o que me deixou principalmente com essa sensação da Jane Austen ser muito irônica nessa história foi principalmente o final, que eu acho que a maneira de como ele acontece, quando ele acontece, faz a gente questionar o que a gente tá lendo, né? Se a gente faz a leitura mais aparente, né, daquilo que demonstra numa primeira impressão, ou se a gente se pergunta se aquilo não é, como eu mencionei, uma ironia. Tem vídeo resenha aqui no canal dando mais detalhes das minhas impressões de leitura e que eu trago spoilers desse final. Eu aviso quando tem spoilers, então não se preocupe se você não quiser saber. Mas pra quem quiser entender melhor, eu também recomendo que veja a resenha. Depois foi a vez de fazer a leitura conjunta com os membros daqui do canal e a gente leu em outubro O Plano Quase Perfeito, da Bruna Masali e a Erika Leonardo. Esse livro foi escrito pra ser um livro único, mas ele acabou ganhando duas continuações. O segundo livro, ele é protagonizado por personagens secundários de O Plano Quase Perfeito, então ele funciona como um spin-off desse primeiro livro. E o terceiro livro, ele reúne, né, os personagens que aparecem tanto no primeiro quanto no segundo. Então acabou ganhando, né, esses dois livros que complementam esse universo. Os livros foram publicados pela editora The Gift Box, estão também disponíveis no Kindle Unlimited. E essa daqui, gente, é uma daquelas comédias românticas ao estilo de filme de comédia que você vai ver, que é aquele filme de comédia absurda, sabe? Que você tem um monte de evento, assim, absurdo mesmo acontecendo, que é focado pra te fazer dar risada. Sabe, sei lá, Se Beber Não Case, que acontece um monte de coisa doida? É basicamente essa a ideia do livro. O propósito dele é ser uma leitura leve, divertida, pra te fazer dar risada, e ele cumpre muito bem essa função. Então ele traz como protagonista uma mulher que ela trabalha num ateliê de costura, ela quer ser dona do próprio ateliê, mas ela ainda não conseguiu, trabalha com vestidos de noiva, e ela tá encarregada de cuidar de um vestido que é, assim, o vestido mais chique que ela já viu na vida, que é um vestido todo cheio, cravejado de pedras preciosas, e numa manhã ela precisa apresentar esse vestido pra noiva, mas antes de fazer isso, ela resolve colocar esse vestido, porque, sei lá, dá vontade nela, e ela não consegue tirar o vestido, fica preso ali. E aí quando ela ouve que a chefe dela tá chegando, ela sai correndo, porque a chefe não pode ver que ela tá usando o vestido. Nessa que ela sai correndo do ateliê, ela é quase atropelada por um carro que tava chegando ali, e aí ela entra no carro pra pedir ajuda do cara, pra ajudar ela a tirar o vestido, só que nesse meio tempo os dois são sequestrados. E aí não dá mais pra eu contar o que acontece, mas só nesse começo vocês já podem imaginar o ritmo da história. É um livro, assim, extremamente rápido de você ler, dá pra você ler em pouquíssimas horas, é focado, como eu falei, no riso, na diversão, ele é ótimo pra curar uma ressaca literária. Depois eu fiz uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza,
que foi As 9 Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas, publicado pela editora Paralela. Fiz um vídeo aqui no canal indicando apenas romances, né, focados em casais em crise no casamento, que foi um vídeo inspirado nesse livro, porque eu gostei tanto da leitura que eu quis falar mais sobre ele. Então ele traz a Rose como protagonista, que é uma mulher que ela nunca quis ter filhos, e ela é casada com um cara que também não queria ter filhos, só que ele muda de ideia. E eles tinham chegado meio que num acordo em que ela começaria a tomar umas vitaminas ali pra engravidar, mas assim, pra pensar no caso, sabe? E o livro começa numa manhã em que eles têm uma discussão porque ela não está tomando essas vitaminas. E aí o que a autora faz é desmembrar essa situação em outras 9 e dando pra cada uma delas uma diferente consequência a partir de uma postura diferente do que acontece naquela discussão. Em algumas situações pode ser que a Rose ceda a discussão, pode ser que ela finque o pé, pode ser que eles cheguem num impasse. Enfim, ela imagina 9 possibilidades diferentes para aquela discussão e os diferentes rumos que aquilo pode tomar. É uma leitura que me envolveu demais. Eu li o livro em apenas um dia. Eu gostei muito dessa coisa, né, das realidades alternativas, da gente pensar, né, em tudo que pode acontecer a partir de uma diferente decisão. Todas essas possibilidades foram muito bem construídas porque a personagem é muito bem desenvolvida. Então mesmo que ela tome decisões que são divergentes entre si, todas elas fazem sentido pra quem é a protagonista, pro momento que ela tá ali. E é muito interessante a gente ver esses 9 caminhos diferentes. Até porque aí a autora vai questionar muita coisa, né? A respeito principalmente do papel exercido pelas mulheres na sociedade, pela pressão a respeito da maternidade, porque boa parte do que acontece aqui, dos conflitos que a Rose sente, não existiriam se ela quisesse ser mãe, se fosse o marido dela que não quisesse ser pai. Se o papel fosse invertido ali, boa parte do livro simplesmente não aconteceria. Então a gente tem essa questão dos papéis de gênero muito centrada. É claro que é a perspectiva de uma mulher cis, então ele é limitado a essa realidade. E é um livro que ele vai trazer muito também a questão da identidade. A Rose tentando entender quem ela é em cada uma dessas possibilidades. Será que ela deixa de ser quem ela é dependendo do que ela faz? Quem ela se torna? Será que ela é quem ela é? Ou ela é isso por uma resposta a essa pressão que ela sofre? Então são perguntas que aparecem que eu gostei muito. Essas 9 vidas, elas não aparecem assim em blocos, elas estão todas misturadas, então dependendo pode soar um pouco confuso pra quem tá lendo. Pra mim fluiu muito bem, eu acho que isso deu mais agilidade e deixou a leitura mais interessante. Depois eu li outro livro que eu devorei, mesmo ele sendo um calhamaço, que é o Proibida Pra Mim, da Tayana Alves. Então ele é o primeiro romance hot da Tayana, por mais, né, que o irlandês, o casamento, até tenham cenas mais sensuais e tal, os livros não chegam a ser livros hots, esse aqui é. E ele traz como protagonista a Lavínia, que ela é uma mulher muito segura de si, ela tem 24 anos, ela sempre foi mais madura em relação às outras pessoas da idade dela, ela trabalha desde muito cedo e tal, e ela gosta muito de caras mais velhos, mas os pais dela não aceitam isso muito bem, por isso ela acabou se forçando a tentar sair com um cara da idade dela e obviamente deu ruim. Ela foi viajar com esse namorado dela pra Nova York e chegando lá, ela descobriu que ela estava sendo traída. Termina com o cara, resolve que ela precisa tirar um proveito ali, algo de bom daquela situação, quando ela conhece um cara que é bem o número dela, um cara mais velho, bonito e tudo mais. Então ela tem um final de semana dos sonhos com esse cara e eles estão cientes de que provavelmente eles nunca mais vão se ver. Só que quando ela volta pro Brasil, é claro que ela encontra esse cara e esse cara é o pai da melhor amiga dela. Com essa premissa, né, o livro já promete entregar romance bem sensual, romance divertido, uma leitura envolvente, e ele é tudo isso, né? Eu acho que a Tayana, ela tem muito humor, principalmente nos diálogos. Era um livro que me fazia dar risada alta em várias passagens, e ela constrói muito bem os personagens, a gente se envolve demais na situação. Só que ele é um livro também que ele vai muito além do que a gente imagina num primeiro momento, justamente porque ela trabalha bem esses personagens, os conflitos que eles estão vivenciando, e ele é um livro que ele acaba tendo passagens muito dolorosas, principalmente na segunda metade, porque ela tá falando de traumas emocionais, da bagagem que cada pessoa carrega, como isso coloca essas pessoas nessas situações difíceis, tendo que fazer escolhas assim dolorosas mesmo. Ele é um livro narrado em terceira pessoa e eu acho que isso foi muito importante nessa história, porque ele precisa trazer pontos de vista de outros personagens que não simplesmente dos protagonistas Lavínia e
Daniel. Um pilar extremamente importante dessa história é a Amanda, que é a filha do Daniel e melhor amiga da Lavínia. Sem a gente entender quem é a Amanda, o que a Amanda viveu, a gente não entende tão bem as escolhas que o Daniel e que a Lavínia fazem, né? O que pesa pra cada um deles. Então, assim, foi um livro que me surpreendeu, porque ele trouxe muito mais do que eu imaginava e ao mesmo tempo ele também entregou tudo aquilo que ele prometia. Foi uma leitura muito gostosa, muito rápida, que os personagens têm muito essa cara, né, de cometer erros e acertos e a gente se envolve demais com eles e se tornou no meu novo livro favorito da Tayana. Depois de Proibida pra Mim, eu li um livro que foi muito doce, foi assim, um dos livros mais doces que eu li nos últimos tempos, mas eu ainda não posso contar sobre essa leitura pra vocês, porque é um livro que ele já foi publicado e ele vai ganhar uma nova edição e eu ainda não posso dar muitas informações, mas é de uma autora nacional e quando eu puder eu conto mais pra vocês. Eu li pra poder fazer um blurb, então aquele meu comentário que vai estar na edição do livro. E enfim, se vocês quiserem deixar palpites, tentar pensar quem pode ser a autora e tal, fiquem à vontade, por hora é só isso que eu vou comentar. Vou dar uma dica aí pra tentar ajudar vocês se virem pra procurar informação. A narrativa é bem não convencional, porque ela não é narrada por um dos protagonistas, mas é narrada por alguém que faz parte da história, e este alguém não é alguém assim tão esperado, que a gente esperaria ver narrando um livro. E aí a minha última leitura do mês foi um livro que eu tava também há muito tempo querendo ler, querendo há muito tempo conhecer a escrita dessa autora, e eu ainda quero ler o outro livro dela, que é o livro que fez com que ela ficasse famosa, e foi A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que é a mesma autora de O Peso do Pássaro Morto. A Pequena Coreografia do Adeus saiu pela Companhia das Letras. Ele é um romance, mas ele é um romance escrito em versos, e toda a narrativa da Aline é muito poética, seja pela forma como ela usa as palavras. Então, se a gente vai ver aqui, as palavras elas têm uma disposição específica na página, às vezes são palavras que elas estão formatadas de uma forma diferente, né? Então, com uma fonte menor, tudo isso traz um sentido extra para o que está sendo dito e pela própria escolha de termos dela, né? Ela é muito cuidadosa com as palavras que ela usa, procurando alcançar novos sentidos, trazer esse ar realmente poético para essa narrativa experimental dela. E esse é um livro muito forte, ele é um livro doloroso, ele acompanha a história da Júlia em diferentes fases da vida dela, desde a infância, adolescência até a vida adulta, e é uma criança marcada em grande parte pela violência física, uma criança que apanha muito da mãe, pela rejeição emocional, então os pais se separam, ela lida com essa distância emocional dos pais, e tudo isso marca em grande parte quem ela é. A gente tem os anseios dela, as coisas que ela sonha, tudo isso mesclado, as dores que ela carrega. A Aline, ela trabalha, né, as dores que a Júlia carrega, não só também nas emoções, mas no próprio corpo dela, durante o crescimento, as transformações que ela tem. Tudo isso é muito conectado com o emocional, os limites do corpo, odores, pele, tá tudo misturado aqui. Tudo isso também traz essa carga também poética aqui pra leitura. Não foi um livro que eu demorei pra ler, mesmo ele sendo um livro forte e impactante, que às vezes a gente precisa dar uma respirada fundo, e que eu gostei demais como ela construiu uma figura tão complexa, como ela lidou com sentimentos que são tão palpáveis, e principalmente como ela tem uma escrita tão bonita, mesmo para tratar de temas que são tristes, que são dolorosos, como ela consegue fazer a escrita dela fluir, a gente se sente nessa dança mesmo, nessa coreografia aqui. É uma leitura que vai muito bem, você começa e de repente você tá dentro ali dela. E os livros que eu li em outubro, vocês já leram algum? Deixem pra mim as impressões de vocês aqui, o que vocês leram também, quero saber quais foram as leituras de vocês nesse último mês. Pra quem chegou até aqui, deixa também a sua curtida nesse vídeo, isso ajuda muito no meu trabalho, a curtida, os comentários, compartilhar o vídeo com outras pessoas, todo esse engajamento é muito importante, muito obrigada por isso. Pra quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve, ativa o sininho também pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.